A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha casa e sobre a sua casa. Em nome de Jesus, eu quero saudar você, meu amado, minha amada, meu irmão, com essa maravilhosa graça de Deus que tem nos renovado, que tem nos fortalecido, que tem sido nosso sustento. Então eu quero, em nome de Jesus, abençoar a sua vida, abençoar a sua família, em um dia tão especial como esse, de celebração da Santa Ceia do Senhor. Eu espero que você esteja com o coração quebrantado, que você esteja aí com a sua família, já preparado para ceiar, para ministrar a Deus o seu louvor, a sua adoração e a sua gratidão. Então, logo mais, ao término da palavra, nós estaremos juntos, como corpo de Cristo, ministrando a ceia do Senhor e participando da mesa do Senhor como irmãos em Cristo Jesus. Meus amados, antes de refletirmos um pouco na palavra do Senhor, eu quero de forma muito carinhosa, muito respeitosa, mas muito amorosa, também trazer o meu abraço de solidariedade, o abraço da minha família e o abraço da família do Ministério Geração Eleita, para a pastora Jussara, toda a sua família, toda a sua casa, em razão da partida do nosso irmão, William, que se encontra neste momento na presença do nosso Senhor, ali, sendo alegrado por esse som da eternidade que existe ali no céu. Então, pastora, toda a família do nosso irmão William, receba o nosso abraço afetuoso e, por certo, nós estaremos juntos com o Senhor. Meus queridos, é do conhecimento de todos o quanto temos vivido dias difíceis. Talvez eu não tenha tanta certeza em dizer aos irmãos que na nossa geração sejam os dias mais difíceis. Mas, por certo, é um tempo diferente para todos. É um tempo diferente para o mundo. E eu quero trazer uma palavra de ânimo para a sua vida, de fortalecimento para a sua fé, porque é assim que nós vivemos. E eu quero falar com você sobre a esperança. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo e me acompanhasse na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. O apóstolo Paulo faz um desafio, ele faz um chamamento para nós, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, mas também para a igreja. E ele diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, a este tempo, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso é muito forte, queridos, porque se formos ser honestos com a nossa própria consciência, nós vamos ter que admitir que em muitos momentos a nossa esperança, ela está limitada, queridos, àquilo que nós estamos vivendo aqui nessa terra. A nossa esperança está vinculada a circunstâncias, a momentos, a situações. E a Bíblia diz que, se for assim, nós somos muito infelizes. Então, Deus já está aqui nos deixando uma grande orientação, uma grande receita para a felicidade. A nossa verdadeira felicidade realmente, meus amados irmãos, e a verdadeira esperança, ela não se limita nesse tempo, ela não se limita, se enquadra nas coisas deste mundo, mas sim em Cristo Jesus. A verdadeira esperança está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é a nossa esperança. Os dicionários, eles conceituam a esperança dizendo mais ou menos assim: esperança é acreditar que algo é possível, mesmo quando há indicações do contrário. É confiança de que algo bom acontecerá. Este conceito não está errado. Porém, diante da definição bíblica,
teológica, esse conceito ele fica muito vulnerável para aquele que crê. Porque nós não estamos apenas, queridos, aguardando algo de bom. Nós não estamos vivendo aqui nessa terra apenas, meus amados irmãos, confiando de que coisas boas vão acontecer na nossa vida. A nossa fé nos leva muito mais além. A nossa esperança nos coloca muito mais além, muito mais fortalecidos do que essa simples sensação de que algo bom vai acontecer. Esperança, do ponto de vista bíblico, meus amados irmãos, está intimamente ligada à fé, à confiança e à nossa crença. Então, quando nós falamos de esperança do ponto de vista bíblico, nós estamos evocando a nossa fé no Salvador. Estamos evocando a nossa fé na palavra de Deus. Estamos dizendo a Deus que nós confiamos nele. Estamos dizendo para o nosso Senhor, Senhor, nós confiamos no Senhor. A despeito de qualquer situação, a despeito de qualquer tribulação, angústia, perseguição, luta, nós podemos dizer com o nosso espírito, Deus, nós confiamos no Senhor. Deus, nós cremos na Tua palavra. Isso é esperança. Isso é a verdadeira esperança. E interessante, meus irmãos, que o dicionário também diz que o contrário de esperança, e eu queria chamar a sua atenção, e você que está em casa, preste muita atenção, o contrário de esperança, perceba se não é aquilo que nós estamos vivendo neste tempo. O contrário de esperança é desesperança, descrença, incredulidade, ceticismo, dúvida, desilusão, desengano, decepção, desapontamento e desespero. Então percebam, meus irmãos, que o mundo está vivendo sem esperança. As pessoas estão olhando, estão acordando, estão vivendo, estão dormindo, mas elas estão sem esperança. Porque por muito tempo a esperança dessas pessoas, ela foi colocada em coisas. Ela foi colocada, queridos, muitas vezes em sensações momentâneas, em sentimentos momentâneos, em prazeres falíveis. Por isso que muitas pessoas estão hoje desapontadas, desacreditadas, incrédulas e desesperadas. Por quê? Porque elas não conhecem a verdadeira esperança que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, Deus é o Deus da esperança. Jeová é o Deus da esperança. E Ele nunca morre. Deus nunca vai morrer. Deus nunca vai deixar de existir. Então a esperança, ela nunca vai deixar de existir para aquele que crê, para aquele que tem o seu coração colocado nas mãos do Senhor, para aquele que crê na palavra do Senhor. E para aqueles que têm Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida, queridos. A esperança para nós não é um momento. A esperança para nós não é um bem-estar. A esperança para nós não é um sentimento de alívio. A esperança para nós é Cristo vivendo em nós. É a vida de Deus em nós. É a esperança vivendo em nós. Deus Pai, meus amados, Ele enviou o seu Filho Jesus. Eu queria que você gravasse isso aqui novamente. E que esta palavra venha alimentar o seu coração, alimentar o seu dia, alimentar a sua mente, fortalecer a sua fé. Deus Pai, Ele enviou o seu Filho Jesus para salvar, para perdoar, para libertar, para curar, para restaurar, para amar e plantar a semente da esperança eterna no coração e no espírito do homem. Então, uma das missões que Cristo Jesus teve ao ser enviado por Deus ao nosso encontro foi plantar a semente da esperança eterna no meu coração, no seu coração, no meu espírito, no seu espírito. Porque a partir do momento que Cristo Jesus passa a habitar em você,
que a palavra da vida passa a habitar em você, a semente da esperança eterna é plantada dentro de você. E meu querido, nada pode roubar de você essa semente. A semente da esperança eterna não pode ser tirada daquele que já é eterno, em função do Deus eterno que agora habita em nós. A Bíblia diz que Ele veio, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Ele veio para nos dar vida, mas não uma vida nos moldes, no parâmetro, na referência que nós conhecemos. A Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida e uma vida em abundância. Você vai encontrar isso lá no versículo 10 do Evangelho de João, capítulo 10, na parte B. Jesus Cristo veio para nos dar vida. Em algumas traduções diz vida abundante, em outras traduções, vida em abundância. Eu queria que você entendesse, meu amado, minha amada, algo importante. A priori, essa vida abundante, ou esta vida em abundância, não está representada e não é o resultado de um viver, ora na avareza, ora vivendo de forma regalada, de forma extremamente luxuosa, de uma vida onde muitas vezes é regida pela busca do prazer. Não, a priori a vida abundante, queridos, não significa isso. Vida em abundância não diz respeito à quantidade de dinheiro que se tem. Muitas pessoas associam que uma vida abundante, ou viver em abundância, é ter muitas coisas, é possuir muitas coisas. Então, biblicamente, queridos, não é assim. Tanto que a Bíblia diz que Jesus se fez pobre, para que fôssemos ricos. E a riqueza aqui, queridos, não é uma riqueza a princípio de bens materiais, mas sim uma riqueza de espírito, uma riqueza de fé, de amor, de compaixão, de misericórdia, de paz. Então, queridos, a priori não entenda essa vida abundância como a quantidade de dinheiro que se tem, ou a fama que se possui. Quantas pessoas pensam que são abundantes, ou vivem uma vida abundante pela fama que possui. Assim como uma vida abundante não está ligada ao status. Não está ligada ao status. Não está ligada ao cargo que você ocupa, à função que você desempenha, ou à sua colocação social. Não. Não é uma vida regida, vida abundante, biblicamente. Não é uma vida regida, querido, por prazeres, pelos prazeres, como alguns pensam. A Bíblia diz que uma vida abundante não está fundamentada no ter, mas sim no ser. A terra, esse sistema, o mundo vai preparar o homem, ela prepara o homem para esse homem ser feliz, ou tentar encontrar a felicidade naquilo que ele tem, naquilo que ele possui. Mas Jesus Cristo vem quebrar esse paradigma. Jesus Cristo vem mudar essa falsa verdade e dizer não. Ninguém tem vida abundante apenas por aquilo que tem, mas sim por quem se é. Ter uma vida abundante não está associado, então, queridos, àquilo que temos, mas sim a quem somos. Jesus, se você for para a palavra, você vai ver, Jesus não dizia, eu tenho. E olha que ele tinha tudo à sua disposição. Ele era o Senhor de todas as coisas. E ele poderia ter demonstrado naquele tempo tudo que estava à sua disposição como Filho de Deus. Mas Jesus se preocupou em anunciar e a dizer, eu sou. Jesus não perdeu tempo, queridos, em ficar acumulando coisas aqui, conquistando coisas aqui. Ele tinha uma missão, que era salvar o homem, que era perdoar o homem, que era preparar o homem para voltar para casa, para a presença de Deus. Então ele não dizia eu tenho, mas ele afirmava eu sou a luz do mundo, eu sou o príncipe da paz, eu sou a vida eterna. Então, queridos, vida abundante não é apenas vida biológica, saúde física ou natural, vai muito além disso que a Bíblia diz. A vida
abundante, como diz em Hebreus capítulo 10, verso 39, atinge a conservação da alma e do espírito. Ter uma vida abundante é ter a sua alma e o seu espírito conservados, preservados, alimentados, restaurados, renovados pela palavra e pela unção e pela presença do Espírito Santo de Deus. Um homem com vida abundante, um homem que vive em abundância, é um homem que tem a sua alma e seu espírito renovados pela palavra e pela unção do Espírito Santo. Queridos, meus amados, estamos falando de enriquecer a nossa vida, enriquecer nossa alma, a nossa mente e o nosso espírito com as verdades eternas e não com as sensações passageiras. A maioria das pessoas ainda estão presas, ainda prendem a sua alma, ou a sua alma está cativa às sensações de prazer, que queridos, são coisas momentâneas. Mas vida abundante, queridos, fala exatamente de verdades eternas. Grave isso, diga aí para quem está ao seu lado, vida abundante é uma vida onde as verdades eternas estão implantadas dentro de nós. Vida abundante significa a nossa alma e nosso espírito ser alimentados todos os dias pelas verdades de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Quando falamos em uma vida abundante, falamos principalmente da riqueza da pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo presente em nós e por nós. Então percebam como não tem como dissociarmos uma vida abundante da esperança. Da esperança, queridos. Como é precioso para nós sabermos que temos a esperança, a nossa esperança está em Cristo, porque Ele está em nós e Ele é por nós. Tudo que há no homem e que procede da natureza divina, se ele crer, se você crer, confiar e descansar, isso não lhe poderá ser tirado. Todas as coisas que a terra nos oferece, até aquelas coisas que são lícitas, são legais, são boas, são prazerosas, mas tudo isso passa, tudo isso vai ser tirado de nós um dia. Porém, a palavra de Deus, a vida de Deus, a natureza de Deus em nós, nunca poderá ser tirada da nossa alma e do nosso espírito. Aleluia! Isso é vida em abundância. Vida abundante, nos fala a Bíblia, de uma vida guiada pela verdade. Queridos, como tem sido angustiante ver o mundo vivendo, seguindo tantas mentiras, tanta falsidade, tantos enganos. E isso não traz esperança, pelo contrário, traz confusão, como nós falamos, traz desapontamento, incredulidade, desespero. Mas a palavra da verdade, a esperança que vem de Deus, ela não confunde, ela não confunde, ela não traz peso, ela não traz angústia. Pelo contrário, ela liberta a minha vida, ela liberta a sua vida, ela liberta a nossa alma. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em Jesus. Ou seja, irmãos, a nossa riqueza, a abundância de quem somos, e não apenas daquilo que temos, não é errado ter, mas eu não posso colocar a minha esperança no que tenho, e sim em quem eu sou em Cristo. Então a Bíblia diz aí no livro de Coríntios que nós somos enriquecidos nele. A abundância de vida está nele. E em toda palavra e em todo conhecimento. Aqui está a riqueza. Aqui está a nossa riqueza. Aqui está a vida abundante de um homem, de uma mulher, de uma família, de uma igreja. Aqui está a vida abundante. Vida abundante é uma vida guiada pela verdade, pela justiça, pela bondade, pela misericórdia e pelo amor de Deus. Quando falamos de vida abundante, nós estamos falando
de andarmos na luz, como Cristo andou na luz, como Ele é a luz. Cristo é a luz, Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Não há riqueza maior para nenhum homem, para nenhum povo, para nenhuma raça, para nenhuma nação, para nenhuma igreja, do que crer que Cristo Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Queridos, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor Jesus, vida abundante é vida vivida na esperança e com esperança. Esperança na existência de Deus. Nesses momentos de tribulação que nós temos passado, neste momento de crise que o mundo tem passado, penso eu que um dos grandes questionamentos que muitas pessoas têm feito é exatamente sobre a inexistência de Deus. E aquele que começa a questionar a inexistência de Deus, realmente é porque não conhece a Deus. Porque aqueles que conhecem a Deus pela palavra e pelo Espírito, jamais questionam a existência de Deus. Muito pelo contrário, eles creem que Deus está vivo, operando e tem o controle de todas as coisas. Vida abundante é ter essa fé. Essa fé nesse Deus que está vivo, nesse Deus que nós podemos colocar a esperança, nesse Deus que está orquestrando todas as coisas, nada foge ao seu controle. Queridos, vida abundante é uma vida onde nós temos uma expectativa no poder e no amor de Deus, em sua vontade e em sua soberania. Nós esperamos nele, não esperamos em mais ninguém. Esperança, queridos, vida abundante, é ter a nossa alma e o nosso espírito sendo alimentados pela esperança na fidelidade e na bondade do Senhor. Esperança na ressurreição e na vida eterna. Esperança na certeza de que Jesus Cristo está vivo. Diga comigo você, Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo e em breve Ele voltará. Esperança de que tudo que Deus falou vai se cumprir. Esperança de que Ele nos prometeu que nos levaria para junto dEle. Vocês percebem, meus irmãos, que esta esperança que a Bíblia nos traz não pode ser tirada daquele que crê. Não pode ser subtraída daquele que confessa e professa sua fé em Jesus Cristo. O inimigo não pode nos roubar essa esperança. O mundo não pode nos roubar essa esperança. Pandemia não pode nos roubar essa esperança, porque ela está em Cristo e Cristo está em nós e Ele é a nossa esperança. Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 e 17, diz o seguinte, e eu vou terminando aqui a minha reflexão. Por isso, meu irmão, por essa palavra, por essa verdade, por isso, não desanimamos. É uma afirmação. Paulo está dizendo, nós não desanimamos, porque ele conhecia a respeito do Espírito Santo que habitava nele, habitava em mim, habita em você. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e muitos estão sofrendo além daquilo que deveriam sofrer nessa pandemia, queridos, porque estão olhando para aquilo que se vê, e não para aquilo que não se vê, e aquilo que se vê, passa, vai desaparecer, porém diz a palavra, porque são temporais, e as que não se veem são eternas. E como que nós vamos ver aquilo que nós não vemos? Pela fé. Nós conseguimos ver o impossível, nós conseguimos ver além, nós conseguimos ver aquilo que está oculto diante dos nossos olhos naturais, através dos olhos espirituais. E os nossos olhos espirituais são abertos pela palavra e pelo Espírito Santo. E essa é a vontade de Deus
para este tempo que nós estamos vivendo de crise, de pandemia mundial, de que os olhos da nossa fé, os nossos olhos espirituais sejam abertos, que Deus possa pingar um colírio nos nossos olhos, para que possamos ver além, enxergar verdades que são eternas e não aquelas que são apenas temporais, porque essas vão passar, muitas já passaram, queridos. Vida abundante é vida de comunhão e do partir do pão, como nós vamos fazer aqui. Por isso nós estamos hoje entrando na sua casa, através da palavra de Deus, do Espírito Santo. Por isso que hoje nós estamos com essa palavra visitando a sua casa, a sua família, o seu coração, porque nós cremos na comunhão e no partir do pão. Vida abundante, meu amado, minha amada, é vida em família. É vida em família. O melhor lugar para estarmos hoje é na nossa casa, é junto com a nossa família. Vida abundante é vida de esperança. Diga aí comigo você. Vida abundante é vida de esperança. É uma alma sossegada e confortada em Deus. E eu quero ministrar essa palavra na sua vida. Que haja na sua vida agora, que haja na sua alma agora, que haja no seu coração agora, na sua família, sossego e conforto em Deus. Diga aí para a sua alma, aquieta minha alma, espera em Deus, porque Ele por certo se levantará. Vida abundante é uma mente em paz, mesmo em meio às tribulações. Em nome de Jesus, eu libero a paz de Cristo, que excede todo o entendimento e que há de guardar a sua mente e o seu coração nele, em nome de Jesus. Vida abundante é um coração temente a Deus e cheio da alegria do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu libero a alegria do Espírito Santo sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus, sobre a igreja gloriosa de Cristo. Vida abundante é respirarmos o fôlego da vida eterna na presença de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que em breve, Ele, o próprio Senhor que nos salvou, Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá ali mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso traz esperança para a igreja. Olharmos para o nosso Senhor e sabermos que Ele está vivo, que Ele está vivo, que Ele nos ama, e que Ele está pronto para nos receber nos seus braços. E ali então, não haverá mais nenhuma pandemia, nenhuma dor, nenhuma morte. Viveremos eternamente na presença dEle. Enquanto esse dia não chega, Ele nos deu uma promessa que assegura em nós a verdadeira esperança. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim. Amém, queridos? Que Deus possa ministrar essa palavra no seu coração, na sua alma, no seu espírito, que a sua casa seja plenamente visitada em nome de Jesus, que haja abundância da presença de Deus no meio do seu lar. Em nome de Jesus, e que a presença do Senhor traga alívio, traga refrigério, traga conforto, traga cura, restauração, e se for necessário, que o próprio Deus opere na sua vida, opere na minha vida, grandes milagres, para o louvor, honra e glória do seu santo nome. Amém, queridos? Deus abençoe, guarde essa palavra no seu coração. Nós estaremos agora participando juntamente com você de um momento muito precioso. Pastor Florentino estará agora liberando sobre a sua vida a bênção de ceiarmos juntos em comunhão. E antes de passar para ele, eu quero ler rapidamente aqui uma palavra sobre a nossa Santa Ceia. Romanos capítulo 6, verso de 5 a 10 diz:
Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Aleluia. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E é o que nós vamos fazer aqui agora, ministrando a ceia. Nós estamos, neste momento, celebrando a ressurreição do nosso Salvador, porque Ele vive eternamente. Amém. Pastor Florentino. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu gostaria de, neste momento, pegando esse gancho aqui do pastor Ricardo, te fazer um desafio. Se apegue nesta palavra, porque ela verdadeiramente é poderosa. Porque a palavra de Deus nos diz que nós não devemos andar por vista ou por circunstância, mas por fé. E esperança é isso. Então, a nossa esperança tem que estar fundamentada não naquilo que os nossos olhos veem, mas naquilo que os nossos olhos não podem ver. Porque o que se vê é passageiro e momentâneo. Mas o que Deus tem reservado para nós, como registrado está em 1 Coríntios 2, 9, onde o apóstolo Paulo fala com muita propriedade. As coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então se apegue nisso, porque isto, queridos, é esperança. E vale a pena não nos deixarmos levar por aquilo, tão somente os nossos olhos podem contemplar. Eu gostaria de repetir aqui brevemente algumas citações que o pastor Manuel esteve fazendo pela manhã, registradas no capítulo de número 6 de João, para você ver aqui que palavra maravilhosa é essa. E de repente você não teve a oportunidade de participar da ceia no período da manhã, você poderá fazê-lo agora. Prepara aí os seus elementos, ou talvez você já os tenha preparado. E a palavra de Deus diz o seguinte. Eu vou ler aqui com você os versos 48, 50, 51 e o 54. E a palavra diz: eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e isso disse Jesus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der para a vida do mundo é a minha própria carne. E por fim o versículo 54 diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Fazendo aqui uma breve menção, há uma citação também desta mesma passagem pelo apóstolo Paulo no capítulo 11 de 1 Coríntios, e dali eu vou pegar uma única citação que ele faz quando ele diz o seguinte, que é necessário o discernir bem do corpo e do sangue. E para te trazer isso e você refletir bem na importância de participar desses elementos, que enquanto os nossos olhos veem à nossa frente um pão e um cálice, o nosso espírito não permite, não se dá por satisfeito, por isso que os olhos veem. Porque na realidade a palavra nos diz que este pão é o próprio corpo de Cristo que foi dado por nós, para que nós tenhamos vida abundante, e eu vou te mostrar isso. Assim como este cálice é o seu próprio sangue que foi derramado e vertido na cruz do Calvário em favor da justificação, da purificação e do perdão dos pecados de cada um de nós. Você quer ver? Primeiro, se você vir comigo aqui no capítulo 53 do profeta Isaías, os versos 4 e 5 dizem o seguinte: verdadeiramente ele levou sobre si
as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si. E ainda assim nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Preste atenção nisso, nesse desfecho. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Mais do que nunca, queridos, neste momento em que nós vivemos, essa palavra tem tanto peso para nós, como jamais em outras épocas. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias terríveis, caóticos, e se não tivermos a vida bem fundamentada em Cristo, e não estivermos com o emocional bem fortalecido, nós acabamos nos deixando levar por esta onda de pandemia e por tudo o que este mal está fazendo. Falando-se no cálice, porque aqui fala sobre o pão, que é o corpo de Cristo dado por nós, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Agora eu trago você comigo aqui para 1 João, capítulo 1, os versos 7 e 9. Vamos falar sobre o cálice e o sangue de Jesus Cristo. O apóstolo João diz aqui no versículo 7 o seguinte: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o verso 9, complementando, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa maravilhosa. Então, voltando aqui ao que o apóstolo Paulo disse sobre a importância de discernir bem o corpo e o sangue. Você estará tendo o poder de experimentar algo tremendo, algo poderoso que pode perfeitamente te dar o livramento das experiências que nós deparamos nos dias atuais. E aqui nessa palavra de João diz: porque quem nos assegura a justificação, a purificação, a salvação e o perdão dos nossos pecados é o poder que há no sangue de Jesus Cristo. Se andarmos na luz como ele na luz está, e tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Desta forma, nós vamos fazer o seguinte: vamos proceder à consagração desses elementos e vamos participar deste momento tão sublime com você, tão especial, tão poderoso e que pode fazer toda a diferença na sua e na minha vida. Amém? Pai querido, no nome santo de Jesus, nós tomamos aqui nas mãos este pão e, como acabamos de dizer, os nossos olhos veem aqui um pão, mas o nosso espírito, Senhor amado, não se convence e não se dá por vencido diante disso. Mas nós temos aqui na realidade o corpo de Cristo, que foi dado por nós ali na cruz do Calvário, por cujas pisaduras nós somos sarados. Deus querido, assim como nós aqui estaremos fazendo, que cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, cada filho do Senhor neste momento, que estiver participando desta mesa, deste banquete conosco, possa experimentar, Deus querido, o efeito maravilhoso promovido por Jesus Cristo ao ter dado o seu próprio corpo ali na cruz do Calvário, para que pelas suas pisaduras, cada um desses irmãos que estão padecendo agora, possam se ver pela fé curados no nome santo de Jesus. Amém e amém. Assim eu consagro este pão como o próprio corpo de Cristo. Semelhantemente, pela fé no nome de Jesus, eu consagro este cálice que tem na mão aqui agora e declaro em fé que aqui já não é mais um cálice que os meus olhos veem, mas aqui está o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário,
para o seu perdão, meu irmão, para a sua justificação, para a sua purificação, para a sua salvação, assim como para a de cada um de nós. Pelo que nós tomamos fé no nome de Jesus, consagrando este cálice para a glória e louvor do nome de Jesus. Desta feita, ao participarmos desses elementos, saibamos nós que nós estamos experimentando e nos fazendo participantes da própria vida do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então agora eu te convido a participar conosco do pão, assim como do cálice. Participemos todos juntos do corpo do Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, você que está em casa agora e que acabou de participar deste pão e participou do próprio corpo de Jesus Cristo, o seu filho, o Filho de Deus. Diga comigo assim, acabei de receber a plenitude da vida de Cristo Jesus e a saúde que esse gesto me assegura no nome de Jesus. E agora eu te convido a participar conosco do cálice que é o próprio sangue de Jesus Cristo para a sua e para a minha salvação, justificação, purificação no nome de Jesus. Igualmente agora eu te desafio e te convido, meu querido irmão, minha querida irmã. Diga comigo, de mim mesmo eu não tenho justificação, eu não tenho purificação e não tenho poder da salvação. Mas o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, me assegura isso. E eu acabei de me apropriar pela fé, através desse gesto, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus e libere graça em abundância sobre a sua vida. Glória a Deus. Amém, queridos? Você está abençoado pela presença do nosso Senhor e por sua maravilhosa palavra. Eu quero agora me despedir de você com um texto poderoso da palavra do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Uma semana de vitória, uma semana abundante, uma semana de esperança, uma semana de alegria, em nome de Jesus.